Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou contar pra vocês como foi o meu relato. Vamos começar do começo, assim. A minha gravidez em si, ela foi um pouco complicada, porque eu trabalhava, né, de carteira assinada, em uma fábrica. Então, era muito pesado, era o dia todo em pé. E o início da minha gestação foi muito difícil, né? E quando eu cheguei, acho que foi no sexto mês, eu tive suspeita de diabetes gestacional, né? Então aí começou a se intensificar mais o problema, porque, né, tinha que fazer as dietas e tudo. Mas só que, tipo assim, tava tudo certo, né? Por enquanto, até então eu fazia as minhas ultrassons certinhas, tava tudo ok, eu fiz todas as minhas ultrassons, tudo, tava tudo bem, tudo sem nenhum problema. O meu único problema foi um corrimento que eu tive. Eu tive um corrimento que ele era acompanhado com um mau cheiro. E eu havia falando assim, eu fiz meu pré-natal no posto de saúde daqui do meu bairro. E eu vinha falando isso pro médico, né, que eu era acompanhada, que eu tava cada vez se intensificando, só que, né, ele acaba me passando uma pomada e tudo, né, e, ok. Eu achava que, né, é normal, né, minha gravidez pode mudar alguma coisa. E ele também falava que era normal e eu, sendo minha primeira viagem, né, e um pouco inexperiente nesse assunto, eu só aceitei, né, tá bom. Só que chegou o sétimo mês. E eu comecei a sentir muitas dores. Eu achava que era por conta do trabalho, né? Porque eu ficava muito cansada. Eu sentia muitas dores mesmo. E, é, enfim, eu achava que era normal, né? Porque era, né, eu trabalhava, eu ficava o dia todo em pé, no calor, então, né, tudo isso se juntava, né, o cansaço, tudo. Então, ok pra mim. Só que aí chegou um belo dia um sábado, que a minha bolsa estourou. Sim, minha bolsa estourou com 7 meses. E aí, de primeira, eu e meu marido, a gente pensou que era xixi, né? Porque é normal, a gente grávida, a gente fica um pouquinho, né, sensível a tudo e acaba, sim, acaba fazendo xixi sem nem perceber. E eu achei que era isso. E ok, eu fiquei, a gente riu e tudo, só que aí começou a sair mais líquido depois desse. E aí eu, não, isso não é xixi, isso aí já é outra coisa. E aí eu fiquei com muito medo, a gente fui às pressas pra maternidade. E nesse dia, antes disso tudo acontecer, meu marido tinha ido trabalhar. Ele trabalhava de segunda a sábado. Nesse dia, eu tinha pego uma gripe e fiquei o dia todo deitada, não fiz nada, não fiz nenhum esforço, gente. Juro pra vocês, eu fiquei o dia todo deitada. Eu só trabalhava de segunda a sexta. Então, dia de sábado e domingo eu tirava pra descansar. Às vezes que eu inventava de fazer alguma coisa, mas nesse dia eu tava doente, eu passei o dia todo dormindo, né? Descansando e quando foi à tarde eu melhorei até, né? Acordei bem melhor. E aí meu marido chegou, a gente ficou lá e aconteceu isso. Corremos pro hospital, pra maternidade próxima aqui, que é bem aqui no outro bairro do lado. E lá eles já viram que era a bolsa que tinha rompido. Eu tava com 3 centímetros de dilatação já. E aí eu entrei em desespero. Eu fiquei com muito medo. Porque eu sabia que não era a hora, né? Eu sabia que a gente ia enfrentar muitas coisas ali. Então eu fiquei com muito medo, porque, né, eu não queria que a minha filha nascesse naquele momento, não era a hora, né? Mas aí eu confiei, né? Eu fui pedindo a Deus para que ela viesse com saúde, para que não acontecesse nada de mal, nada de ruim com ela. E aí nisso, nessa maternidade que a gente tava, eles viram que eu tava com suspeita de diabetes, né? Que tava lá no meu cartãozinho de gestante. E como eu era de risco, né, diabetes é uma gravidez de risco, eles me transferiram para outra maternidade que era mais longe ainda, né? E aí,
que é a maternidade de gravidez de risco. Lá tem um suporte e tudo, e aí eles preferiram mandar ir pra lá. E a gente foi, né, de ambulância, e eu fiquei internada lá. Eu cheguei lá com 7 centímetros de dilatação, foi muito rápido, gente. A gente chegou na maternidade, nessa maternidade desse bairro, 4 horas mais ou menos. A gente saiu de lá, era umas 7, 8 horas. E quando eu cheguei lá, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Só que até aí, não tava sentindo nada, não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Tava tranquilo. E aí, eles me mandaram para o centro cirúrgico. Eu passei a noite inteira lá vendo meu marido. Foi a pior noite da minha vida, porque eu fiquei escutando todas as mulheres gritando e tudo. Mas eu não senti nada, não ouvi nada, né? Eles me deram medicações para ver se induzia, mas não aconteceu nada. Então, a gente, ok, fomos transferidos para outro quarto no outro dia, né? E aí eu consegui tomar banho e tudo. E aí eu consegui tomar um banho, né? Relaxar e tudo. Me acomodei no quarto. E foram semanas, assim, eu passei acho que 2 semanas e alguns dias lá, se eu não me engano. Acho que foram 2 semanas. Passei 2 semanas lá, não tava sentindo nada, só tava. E continuava a descer líquido, gente. Meu medo era isso, o líquido. Porque tava descendo muito líquido. Porém, né? é, eu estava recebendo medicações, eles estavam medindo minha pressão, estava fazendo ultrassons em mim toda semana. E eu estava vendo que estava ok, né? Então, pra mim, tá beleza. Então, quando foi no dia 6, né, um dia antes de Maria Cecília nascer, eu estava sentindo muita azia e muita dor nas costas. Eu não estava sentindo nada, a não ser azia, né? Eu senti azia a minha gravidez inteira. Só que nesse dia tava muito ruim, tava muito forte. Mas eu não tava reclamando, não tava falando nada, né? Aí à tarde eu tava passeando, passei um pouquinho pela maternidade e tudo, pra esperar meu marido, porque ele trabalhava durante o dia e à noite ele ia pra maternidade ficar comigo. E a minha sogra ficava durante o dia comigo, né? Eles intercalavam. Então, eu fiquei caminhando para ver se ajudava na dor nas costas. E foi assim, né? Foi isso. Quando chegou à noite, começou a ficar mais forte. Aí eu fui no banheiro e aí eu vi uma gosminha, né? Foi o tampão que tinha saído. Porém, eu não falei nada, né? Eu fiquei calada, porque eu fiquei com muito medo daí. E não sei nada, né? Chamar a médica, né? E não sei absolutamente nada. Então, eu fiquei calada, fui dormir. Quando foi na madrugada, era umas 3 e pouca. Eu sempre acordava, era bem na. Ai, como é que fala? Na quaresma. E aí eu tava acordando sempre 4 horas da manhã pra rezar o texto com o Frei Gilson. E aí, gente, umas 3 horas mais ou menos, umas 3 e pouca, era acho que 3h40, eu acordei com muita dor. E aí eu não tava reclamando, porque pra mim eu sempre tive cólica muito forte, cólica de desmaiar e vomitar. Então, pra mim, aquilo era só uma contração. Eu acordei meu marido, ele me levou ao banheiro e a gente foi lá. Eu comecei a sentir muita dor mesmo. E aí meu Deus do céu, não conseguia nem levantar, gente, do vaso. E aí, com muito esforço, ele me levou até a cama. Eu deitei. E eu tava sentindo muita dor, mas eu também não tava reclamando muito, porque como era um quarto compartilhado, né? Eu não queria acordar as meninas, né? Então eu tentei segurar o máximo para não gritar. Até que meu marido viu que eu tava sem aguentar. Ele falou: Não, isso daí não é contração de treinamento, não. A gente já tá parindo já. E ele foi chamar a médica. E olha, gente, é muito importante vocês treinarem o companheiro de vocês quando vocês forem ter o neném de vocês, porque elas iam chamar a enfermeira e iriam me dar medicamento para segurar ainda mais o bebê. E aí meu marido interviu, falou não, que já tá nascendo,
que é melhor vocês irem lá ver. E aí foi que a médica veio, porque ela não iria vir. Ela tava dormindo no plantão, gente. Tava dormindo. E aí ela veio. Quando ela foi fazer o exame de toque, eu tava com 9 centímetros de dilatação. E aí eles imediatamente trouxeram a maca e me colocaram lá. A minha neném tá olhando pra mim agora nesse momento. Ai, meu Deus. Oi, gente. Oi, meu amor. Então, gente, eles me levaram, me botaram na maca e foi que a dor se intensificou mais ainda. Eu sinto, nossa, gente, eu sinto tanta dor, eu sinto tanta dor nesse momento. Mas eu tava rezando pra que desse tudo certo, porque eu tava com muito medo, né? A minha filha ia nascer e, né, enfim. E eu esqueci de falar pra vocês que nas ultrassons estavam tudo certo, mas o único problema que a gente teve foi a questão de peso dela. Que ela ainda estava com peso muito abaixo, sabe, da média, em todas as ultrassons. E aí eu tava tentando me alimentar bem, né, e tudo. E a gente sabia que se ela não ficasse na UTI por conta da idade gestacional, do tempo que ela nascesse, da prematuridade, ela ficaria por conta do peso. Então eu já estava ciente disso e esse era o meu medo. Eu queria que ela ficasse mais um pouco para que ela não ficasse, para que ela, né, ganhasse mais peso e tudo, mas não deu certo, né? Enfim, eles me levaram, me deixaram lá no corredor do centro cirúrgico para preparar a sala. E aí, meu esposo, enquanto isso, foi levar as coisas para as nossas coisas para recepção, que não poderia ficar no quarto, e foi trocar roupa. Nesse meio tempo, gente, eu tava já sem aguentar. Quando a outra médica foi fazer o outro exame de toque lá no corredor do centro cirúrgico, a cabeça da criança já estava saindo. Então, é, eles me colocaram, me levaram, e quando entrou, né, na sala, na porta da sala do centro cirúrgico, ela já tinha saído. Não deu tempo nem de entrar na sala e não deu tempo nem de me colocar na outra cama. Então, aí meu marido chegou, ela já estava chorando lá, né? O médico já estava já fazendo os examezinhos, né? E tudo. E eu mal tive tempo, gente. O que me quebrou foi que eu não tive tempo. Eu não pude pegar ela, não pude sentir ela, só pude ver, né? Por conta que eles tinham que levar para o UTI. E nossa, foi o que me quebrou, porque eu vi ela ali, eu fiquei, nossa, ela podia estar nas minhas mãos agora. E eu fiquei muito triste. E ela foi. Eu fiquei um tempinho lá e eles me levaram pra uma salinha lá, né, onde eles botam as outras grávidas que estão em trabalho de parto. E aí eu fiquei a noite inteira no centro cirúrgico e parte da manhã inteira lá. E aí eles me levaram para outro quarto. E meu esposo, ele tinha saído para organizar as coisas e tudo, né? E aí eu tinha ficado lá, mas a minha sogra saiu, eu fiquei lá sozinha até que eles me transferiram. Minha sogra foi almoçar, na verdade. E aí eles me transferiram pro quarto, e a minha sogra foi pra lá. E eu fiquei o dia todinho sem ver a minha filha. Só consegui ver ela à noite, quando meu esposo chegou com as coisas, né? Que ele teve que voltar com as coisas pra casa, pra depois trazer tudo de novo, né? Por conta que não podia ficar na recepção, né? E aí ele trouxe as coisas, eu tomei banho, me arrumei, a gente foi direto pra lá, pra assim, a gente conhecer a nossa neném. E nossa, gente, ver ela naquela incubadorazinha me quebrou assim. Eu queria muito pegar ela, eu queria muito sentir ela e eu não podia, né? Não, não era como, não era possível. Então eu fiquei muito triste mesmo quando eu vi ela lá. Mas eu fiquei tão feliz por ver ela. Ela tava ao nosso ver, né, de mãe. Ela tava linda, ela tava muito bem. E aí eu vi ela, a gente viu e eu voltei, né? Só que aí, como meu parto foi normal, eu fiquei lá só 3 dias. Eles me deram alta e eu tive que vir pra casa sem ela. E, gente, juro pra vocês, foi a pior sensação do mundo pra mim, porque ir embora sem a minha filha foi uma dor imensa. Foi como se eu tivesse deixado o meu coração lá, sabe? E ir embora. Foi como se eu tivesse deixado a minha alma e o corpo e tivesse que ir. Então eu fiquei
muito machucada, gente. Nossa, eu chorei o dia inteiro, fiquei muito mal, porque eu tive que deixar ela lá. Aí na segunda-feira eu acordei cedo para rezar o terço, o rosário que fez isso. Me arrumei e fui. Fui direto, gente. Nossa, quando eu vi a minha filha lá, meu Deus do céu, eu matei a saudade do dia. Eu não desgrudava dela, eu passava o dia inteiro lá. Eu ficava lá de 7 horas da manhã até as 4 horas. Né? Eu tirava todos os leites para ela. E foi assim durante uma semana, né? Até que com muita oração, eles disponibilizaram um quarto. Ela ganhou um pezinho bom, levou alta da UTI, foi para outra ala, né? A 1-5. E ela recebeu um pezinho bom e foi transferida para o canguru, que eu podia ficar com ela. E eu estava rezando para que pelo menos ela fosse transferida para o canguru, para que eu pudesse, né, poder ficar com ela. Ah, e eu esqueci. Nesse tempo eu pude segurar ela no meio da semana. Acho que foi na quinta ou foi na quarta-feira. É, a enfermeira chegou para mim e perguntou se eu queria segurar minha filha. Ai, gente, eu fiquei tão feliz que eu me emocionei. Eu falei, cara, claro que eu quero, óbvio. E eu fiquei lá um tempão com ela ficou lá dentro da minha camiseta, assim, né? E aí a enfermeira até tirou uma fotinha pra eu me guardar e vou mostrar pra vocês aí. E aí ela ficou comigo. Ai, tão linda, gente, meu Deus do céu. Eu não queria soltar ela nunca mais, porque o cheirinho dela era viciante. E ela é muito fofa, ela é tão pequenininha. Ela cabia dentro de uma caixa de sapato, gente, de tão pequena. Ela nasceu de 1,457 kg, se eu não me engano. Né? Então ela ficou lá durante a semana, foi transferida para um 5 e aí a gente foi para o canguru. E quando ela me disse isso, eu tava cochilando no sofá, gente, porque eu tava com muito sono. Eu acordava 4 horas da manhã para rezar, e aí eu já ia direto, eu tava morrendo de sono. Aí a enfermeira chegou para mim e falou, mãe, vá correndo para casa, pega suas coisas e vem para cá, porque vocês levaram alta da 5 e vão ficar no canguru. E foi o que eu fiz, gente. Eu liguei pro meu marido veio me buscar na maternidade, a gente foi correndo, pegar as nossas coisas, já tava tudo prontinho, a gente tinha tudo ok. Aí eu levei, a gente levou tudo pra maternidade. E eu fiquei, nossa senhora, fiquei tão feliz aí. Só que eu não podia pegar ela ainda, né? Eles tinham que se preparar e tudo para transferirem ela. Eu passei uma noite lá sem ela e de manhã cedinho, umas 5 horas da manhã, eles já me chamaram. A gente ficou lá na recepçãozinha da UTI, esperando ela a noite inteira só para ver ela. E aí a gente trouxe ela pra salinha e ficamos lá por quase um mês. Né? Na verdade, a gente ficou por algumas semanas, se eu não me engano, foram 15 dias. A gente recebeu alta, só que ela teve um probleminha e teve que voltar. Né? Ela teve uma diarreiazinha e eu fiquei preocupada, a gente levou ela. E aí ela saiu, conseguiu receber alta de lá com um mês e pouco. E eu fiquei muito feliz, gente. Foi uma. Foi um período de muito medo, de muita gratidão, assim, para mim. Eu aprendi muita coisa nesse tempo que a minha filha ficou internada, assim, sabe? E eu acho que eu não desejo isso para ninguém, sabe? Eu não desejo isso para ninguém. Só que tem uma observaçãozinha que vocês têm que ver. Vocês que estão gravidinhas aí, que estão me assistindo, sempre observem sobre infecção, é, infecção urinária, urinária, eu acho que é vaginal. Infecção vaginal e corrimento. Sempre observem isso, gente. Sempre observem se o corrimento de vocês estão muito intensos e com mau odor, porque os médicos daqui da maternidade, daqui do lado do meu bairro, eles suspeitaram essa foi a real causa do nascimento prematuro da minha filha. Porque o nascimento não, do rompimento, né, da bolsa, tão rápido assim. Porque isso é coisa séria. Então, se o médico de vocês que tá acompanhando o pré-natal de vocês falar que é tudo bem, mandar uma pomadinha e você passar durante os 7 dias e continuar a persistir,
no malodor e na intensidade, por favor, observem isso, porque isso é isso é um das causas que ocorrem na prematuridade, né, das crianças. E tipo assim, graças a Deus a minha filha nasceu super saudável, porque, gente, a gente vê cada sofrimento lá de cada mãezinha na UTI, que a gente fica angustiada e com muito medo, né? E graças a Deus a minha filha nasceu saudável, não teve nenhum probleminha lá. Ela não precisou de usar CPAP, né? Que é o aparelho que ajuda a respirar. Graças a Deus ela nasceu bem, né? Mas foi algo que me deu muito medo, né? Então, observem muito isso, tá? Quando vocês forem, no período gestacional de vocês, sempre observem. Então, é isso, gente. Foi isso que eu queria contar para vocês, meu relato de parto, né? Foi um parto tranquilo e rápido e, né, cheio de medo, cheio de desafios, porque, nossa, ficar dias e dias lá na maternidade me trouxe não sei, eu mudei bastante depois disso tudo, sabe? E eu sinto que, ah, eu dou graças a Deus, sabe? Pela minha filha ter nascido bem, pela minha filha ter nascido saudável, não ter nenhum problema, a não ser só a prematuridade, né? Ela tem acompanhamentos em um ambulatório, né? Todo mês, então ela é acompanhada por isso, né? Por todos os especialistas, pela neuro, pela fisio, pediatra, né? Eles acompanham tudo nela para ver como ela tá, o desenvolvimento. A idade corrigida dela é de 3 meses. Ela era para nascer em maio, né? No início de maio. Mas ela nasceu dia 7 de março. Então, ela vai fazer 6 meses agora, mas a idade corrigida dela é 3. Mas, graças a Deus, ela nasceu bem. E é isso que importa, né? Depois de tanta agonia, tanto pesadelo, tanto medo, ela nasceu bem, nasceu saudável, tá esperta, né? Ela é super inteligente, ela é uma criança que me ensina a cada dia, né? E hoje em dia ela tá com peso ótimo, né? Foi mais na gestação mesmo, quando ela nasceu, ela pegou peso super tranquilo. E foi isso, gente, tá? Esse foi meu relato de parto, né? Espero que vocês tenham gostado. E sempre observem essas coisas, sempre vejam. Tomem cuidado também com a diabetes gestacional, porque eu não tomei. Eu fui daquelas mães que, ai, comia o que tinha vontade, né? Então, por mais que não tenha sido comprovado, né, que eu tinha diabetes na gestação, foi algo que eu fiquei com medo, assim, né? Então, prestem atenção nisso, mãezinhas, se cuidem, se alimentem bem e olhem o que vocês estão sentindo, as coisas. Nunca vá sempre só por uma opinião de um especialista da saúde, né? Sempre procure procurar mais, porque esse foi o meu erro. Se eu não tivesse ido só por uma opiniãozinha, eu acho que minha filha teria ficado um pouco mais, se eu tivesse cuidado mesmo, assim, desse corrimento e levado mais a sério, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, do meu relato de parto. Comentem aqui, vocês que já tiveram filho de vocês, como é que foi o relato de parto de vocês. E se inscreve no canal. Um beijinho e até a próxima.